Olá, professor, tudo bem? Vou fazer uma breve apresentação sobre o que eu entendi da nossa aula de protocolos e modelo de camadas. Então, trazendo a luz aqui um pouquinho mais para cima, a gente pode entender a rede, né, o conceito de rede, como realmente uma grande rede de pesca, onde nós temos vários nós que se comunicam entre eles, né, que seriam ali os dispositivos, os equipamentos, as máquinas, que se comunicam através de uma mesma tecnologia para conseguir realizar ali a troca de dados, de mensagens, de pacotes. Essa comunicação é feita através do que a gente chama de protocolo, que nada mais é do que a linguagem de comunicação que esses equipamentos vão estar utilizando para conseguir se compreender, né? Da mesma forma, quando a gente encontra alguém na rua e pergunta que horas são, a gente nunca chega rispidamente, né, abordando alguém, perguntando logo que horas são. A gente sempre obedece uma organização de fala, né? Então, a gente cumprimenta rapidamente, né, com olá, tudo bem, com licença, você poderia me informar que horas são? Da mesma forma acontece com esses nós, entre eles para trocar mensagens e pacotes ali nos determinados eventos. Nós temos protocolos a nível de hardware e software, e aqui nessa questão de complexidade e hierarquia, só para a gente entender. Complexidade aqui a gente não fala no sentido de rede ser algo difícil, né? A gente diz que a rede é complexa justamente porque ela é composta por várias partes. E quando a gente compõe uma coisa por várias partes separadas, a gente consegue estudar melhor cada uma dessas pequenas partes para no final entender como funciona o todo. Por isso que a gente tem o que a gente chama de hierarquia, né, que é o que a gente vai ver mais à frente no exemplo a seguir, a pilha de camadas. Dentro da arquitetura de rede, então, nós temos justamente esse conjunto de camadas e protocolos, onde as camadas são aquelas que oferecem algum serviço e os protocolos são aqueles que implementam de fato o serviço oferecido pelas camadas. Aqui nesse exemplo eu utilizei a analogia utilizada em sala de aula, né, que acho que facilitou muito a compreensão, onde, só para contextualizar, a gente tem dois presidentes que precisam trocar cartas entre si e eles utilizam para isso a ajuda de dois assistentes que resolvem conversar entre eles em um outro idioma diferente do original que os presidentes entendem, né? Então aqui é só para a gente compreender duas coisas importantes. O presidente conversa com o presidente, né? Então nessa camada aqui nós estamos conversando de um nível para outro nível, que é a mesma coisa que ocorre de um nó entre outro, né? Cada camada vai conversar com a outra camada correspondente em outra máquina. O presidente conversa com o assistente e o assistente conversa com a transportadora. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Cada camada inferior presta serviço ou obedece justamente a camada necessariamente superior. Então a gente não tem, por exemplo, um presidente prestando serviço à transportadora. Não. A gente tem a transportadora prestando serviço ao assistente que presta serviço ao presidente. Porque é sempre dessa forma que funciona. Uma camada inferior presta serviço à sua altamente superior. Correto? Outro ponto importante para a gente finalizar aqui esse exemplo. Aqui a gente percebe que nas transportadoras elas utilizam o meio de transporte avião para fazer com que a carta chegue ali no outro país correspondente, né, de um presidente para o outro. Para os assistentes, tanto faz como essa carta vai chegar até eles. Se vai ser de avião, se vai ser de burro, se vai ser de coruja, se vai ser de bicicleta, tanto faz. O que eles precisam é que essa carta chegue. Assim como para os presidentes, tanto faz o idioma em que os assistentes utilizarem para conversar entre si, para traduzir a carta. Se for mandarim, se for o inglês, se for o espanhol, se for o português, para os presidentes tanto faz. O que importa é que para eles no final essa carta tem que estar em inglês, que é o idioma que eles entendem. Então o que a gente tira de conclusão disso? Cada camada trabalha com a sua prestação de serviço de maneira isolada. Então, a camada superior e a camada inferior não precisa saber necessariamente o que acontece dentro dela. Aqui na camada dos assistentes, eles podem conversar em qualquer idioma para se entender, que não vai fazer a menor diferença, não vai atrapalhar o serviço da transportadora e também não vai atrapalhar o serviço do presidente. No final, eles vão conseguir se entender e tudo vai funcionar perfeitamente, mesmo que o meio de transporte seja mais rápido ou mais demorado. A carta chegando aos assistentes, para que isso possa ser traduzido e chegar de maneira correta no presidente, tá ótimo, não importa a maneira. Então, cada camada funciona com o que a gente chama ali, né, nas linguagens orientadas a objetos, de encapsulamento. O serviço que ocorre aqui dentro é fechado aqui dentro,
Para as outras partes não importa, não interessa, não é mostrado, ok? Então, descendo um pouco mais aqui a nossa lousa, para a gente conversar agora um pouquinho a respeito dos modelos de referência, né, que nós temos ali dentro dessa arquitetura de rede. Nós temos esses dois principais, justamente, né, que a gente usa como ali referência, que é o ISO-OSI e o TCP/IP, que, como eu trouxe aqui na imagem, que eu peguei lá no nosso slide, a gente tem aqui a demonstração. O modelo ISO-OSI, ele é composto por 7 camadas. Já no TCP/IP, a gente resume essas 7 em apenas 4, que estão exemplificadas mais aqui ao lado. Nós temos a camada de aplicação, que é a camada que fica mais próxima do usuário. Nós temos aqui a camada de transporte, que é onde ali os dados vão ser analisados para ver se chegaram no destino corretamente. Então, utilizando novamente o exemplo lá de cima, né, das cartas, é como também quando uma correspondência chega num condomínio. O carteiro precisa analisar certinho ali, né, na portaria, se aquela carta vai ser entregue no condomínio correspondente, porque são vários apartamentos, vários moradores. Então, aquela carta precisa chegar em um ponto, um destino correto, e quem é responsável justamente por cuidar dessa parte é a camada de transporte. Logo após ela, nós temos a camada de rede, onde é feita justamente ali a movimentação dos pacotes, né, de uma máquina para outra. Depois nós temos a camada de enlace, que é a camada responsável pelo acesso ao meio físico, né, onde nós vamos ter ali a troca de informações entre os diversos roteadores no meio do caminho. E para finalizar, nós temos a camada física, que é justamente onde a gente vê como os bits vão ser transmitidos de um nó para o outro. Então, se a gente vai utilizar cabo, se a gente vai utilizar onda de rádio, ou se vai ser fibra ótica, é nessa camada aqui que a gente decide esses pontos, certo? Então, esse foi aí um pequeno resumo, uma pequena apresentação do que eu consegui aprender nessa nossa aula. E é isso.